Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação utilizando o Qt em C++, e na aula de hoje nós vamos fazer mais um exercício utilizando ponteiros. Vamos fazer duas funções aqui para explorar um pouquinho mais a utilização de ponteiros em relação aos vetores e fazendo funções, juntando aí nosso conhecimento de ponteiros e funções também. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é inicializar um ponteiro. No nosso caso a gente vai ter um vetor e vamos inicializar esse vetor aqui com 10, 20 e 30. E precisamos aqui, vamos criar duas funções, uma para incrementar o ponteiro e ele vai receber aqui o ponteiro de número e o ponteiro mais 3, ou seja, ele vai percorrer as três posições do nosso número. E vamos criar uma outra função que vai receber os mesmos parâmetros, só que essa função ela vai escrever na tela os valores que estão no ponteiro. Então o objetivo aqui é criar duas funções, uma para incrementar, outra para escrever. Uma que recebendo o primeiro endereço e o terceiro endereço incremente o vetor, e uma que recebendo esses dois endereços aí, o endereço de início e de finalização do vetor, ele imprima esse vetor na tela. Então vamos criar aqui a nossa primeira função. As duas funções elas vão ser void, incrementar, e aí esse ponteiro aqui, ele é um ponteiro de números inteiros. Então um ponteiro para o início e um ponteiro para a parada, fim. Quando ele chamar a função incrementar, ele vai receber o endereço da primeira posição e o endereço da última posição que a gente tem no nosso vetor e vai incrementar. Então vamos precisar utilizar uma condição e criar aqui um ponteiro temporário que vai ser o valor atual, e ele vai começar com o mesmo endereço do início. Então o ponteiro valor atual ele vai mudar o seu endereçamento e aí a gente vai poder acessar todas as posições de memória do início ao fim, desde que a gente use as operações adequadas com os ponteiros, que a gente já viu e já vem vendo nas últimas aulas. Então o valor atual aqui ele vai precisar ser diferente do valor de fim. Quando ele chegar no valor de fim, vai encerrar o while e consequentemente vai parar de incrementar o nosso ponteiro. Então o que a gente vai fazer agora é incrementar o nosso ponteiro. Então vamos fazer aqui uma operação de incremento no valor atual e depois vamos incrementar o valor do ponteiro. Então basicamente o que estamos fazendo na instrução acima aqui, nessa instrução estamos acessando o valor para o qual o ponteiro aponta e incrementando esse valor em uma unidade. Então estamos incrementando todos porque do começo, do valor de início, que é o valor que estará no ponteiro no momento que a gente começar a função incremental, até o fim, que é onde o while vai parar, vamos incrementar o endereço em uma posição e o valor que está contido nesse endereço para o qual o ponteiro aponta vai ser também incrementado em uma posição. Então essa função aqui, a responsabilidade dela é incrementar cada valor do início ao fim do vetor em uma unidade. Então todos os valores dentro desse vetor serão incrementados em uma unidade. Agora nós vamos criar uma função para imprimir esses valores. Essa função também vai ser void porque o cout não precisa de retorno. Vai retornar na tela para que a gente possa visualizar os valores que estão dentro dos vetores. Essa função escrever aqui, que a gente vai criar, ela também vai começar no início do vetor e terminar na variável fim. Então temos o endereço do início do vetor e o endereço do fim do vetor. O que vamos fazer agora é criar um ponteiro semelhante ao que a gente fez aqui em cima, só que dessa vez o valor que a gente quer colocar dentro do ponteiro, a gente quer que ele seja um valor constante, ou seja, nós não queremos escrever no ponteiro, nós queremos apenas visualizar na tela os valores que tem no ponteiro. Vamos criar um ponteiro constante para que a gente não possa atualizar os valores que tem dentro do ponteiro. É mais uma maneira da gente utilizar ponteiros constantes aí, assunto que a gente viu na aula anterior. Então vamos criar aqui um while, da mesma maneira do while que nós fizemos na função anterior, do valor atual até stop, ou valor de fim. E agora nós vamos utilizar o cout para apresentar na tela o valor para o qual a variável valor atual está apontando. E agora precisamos incrementar a variável valor atual para que a gente possa visualizar todos os valores do ponteiro.
Então basicamente o que a gente fez na função escrever foi a mesma coisa que a função incrementar, pelo menos as duas primeiras linhas. Na primeira linha estamos declarando um valor para ficar acessando todos os endereços do começo ao fim do vetor. Então nós vamos parar quando chegarmos no endereço final e durante esse tempo, durante esse processo, nós vamos mostrar na tela o valor que a variável, o valor atual, está apontando e aumentando em uma unidade esse valor, o valor do endereço, não o valor para o qual se está apontando. Dessa maneira nós podemos acessar do início ao fim todos os endereços. Então basicamente agora nós podemos executar o nosso programa e visualizar os resultados. Como já era esperado, a primeira função ela incrementa todos os valores do vetor. Então tínhamos 10, 20, 30. Como incrementamos em unidade cada um dos valores do vetor, nós temos agora 11, 21 e 31. E na última linha, que é a função escrever, escrevemos na tela, ou mostramos na tela, os valores 11, 21 e 30, como já era esperado das duas funções. Então basicamente esse é mais um exemplo que a gente pode fazer com ponteiros. Na próxima aula vamos falar de ponteiros e ponteiros de funções. Então vamos apontar para outros ponteiros, podendo fazer uma alusão a vetores, por exemplo, bidimensionais, quem sabe tridimensionais, podendo também apontar para funções. Então até a próxima aula.